Me lembrando de uma vez que eu deixei de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz de homens. E então, foi, um, foi algo assim muito sério e grave, gente. E eu acredito que ainda tem muita gente que passa por isso hoje. Ainda tem muita gente que escuta esse tipo de pessoa no mundo. E trilha caminhos que não era para trilhar. Porque deixei de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz de homens. E foi há alguns anos atrás. Eu vivia uma pessoa. E por conta de religião, porque na época eu vivia numa igreja, e ali para ser missionária, para ter o ministério, né, de missionária, precisava estar casada no papel. Mas, gente, assim que eu cheguei naquele lugar, o Senhor falava comigo o tempo todo. Ele falava comigo o tempo todo, através de sonhos. E o Senhor me mostrava coisas e eu não tinha entendimento. Eu não tinha entendimento nenhum. Então eu ia perguntar a outras pessoas que eu acreditava ser entendida. Acreditava que sabia de alguma coisa. Então eu ia perguntar aquelas pessoas. Porque eu queria entender por que aqueles sonhos, frequentemente, dia após dia, vendo coisas, eu estava lá. Eu estava naquela situação. E toda situação que eu estava era com essa pessoa que eu vivia. E era uma situação mais horrível que a outra. E quando eu ia perguntar aos entendidos, e quando eu ia conversar com eles, eles diziam, pessoas que você teve na sua vida que não quer que você seja feliz e pode até estar fazendo alguma coisa para você. E aí você fica tendo esses pesadelos. Mas na verdade, aquilo era Deus me alertando, me mostrando o que eu ia passar. Gente, que paz. Eu sonhei situações de traição, onde essa pessoa que eu via tinha me colocado numa situação de sofrimento. E eu via uma mulher que ficava passando na porta, como se ela ficasse fazendo pirracinha, coisa assim. Eu via isso em sonho, gente, aconteceu igual. Eu sonhei essa pessoa fazendo ligações comigo, no meio de pessoas. Eu sonhei essa pessoa fazendo maldade, acusações, gente, pasmem. Isso tudo aconteceu. Todo o tempo que a gente teve junto, aquele sonho se revelar. Mas eu não tinha entendido. E eu nem sabia o que era pedir a Deus. O que é isso que eu sonhei? Eu nem falava essas coisas com Deus, eu perguntava ao homem. E o homem sempre me revelava, sempre me falava o contrário do que Deus estava me mostrando. Então eu passei por muito sofrimento. Eu sofri tanto naquele momento. Uma situação terrível. E muitas pessoas nem sabem. Porque na frente das pessoas, por mais que estava sempre um com a cara